Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre condições de fronteira dos campos. Bem, na solução das equações de Maxwell, é comum haver meios ou materiais com propriedades físicas diferentes, conforme tem aqui nessa figura. Eu tenho o meio 1, com as suas propriedades ε1, μ1 e σ1, e o meio 2 com suas propriedades. Quando um campo elétrico ou magnético, tanto faz, passa de um meio para o outro, ele pode sofrer mudança de amplitude e também de direção devido à diferença das propriedades desses dois meios. Essa diferença aqui de inclinação é conhecida como refração dos campos, certo? Então aqui, para fazer a análise, geralmente eu escrevo os campos, tanto E1 quanto E2, nos dois lados da fronteira, vou chamar isso aqui de fronteira ou interface, eu vou escrever E1 e E2 em termos de suas componentes tangenciais e normais à fronteira. Então, E1 é a soma dessas duas componentes, da componente tangencial com a componente normal, no lado 1, idem com o lado 2, com o campo E2, tá certo? Também da trigonometria eu sei que a tangente de θ1 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é a magnitude de E1t dividido pela magnitude de E1n. Analogamente com o ângulo, a tangente do ângulo θ2. A gente vai usar isso depois no exercício. Então, esses ângulos podem ser diferentes, daí o nome refração dos campos. Vamos considerar inicialmente o campo elétrico. Então, eu tenho o meio 1, o meio 2, o campo E1, o campo E2, suas componentes tangenciais e normais da fronteira, e eu já peguei aqui um caminho fechado em azul. Eu vou aplicar a lei de Faraday nesse caminho fechado, nesse retângulo, tá certo? O que diz a lei de Faraday? Diz que a circulação do campo elétrico no caminho fechado é igual à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pelo caminho. Eu vou fazer ΔY, que é a altura aqui do retângulo, tender a zero. O W, que é a largura do retângulo, eu não vou fazer tender a zero. Pode ser pequeno, mas não vai tender a zero. O ΔY vai tender a zero. Quando o ΔY tende a zero, a área azul tende a zero. Logo, o fluxo magnético tende a zero. Consequentemente, a derivada também tende a zero. Então, o lado direito da igualdade é zero. Também, a circulação, aqui a integral de linha ao longo dos lados ΔY, também tende a zero. Então, eu tenho na circulação apenas a contribuição desse lado aqui, tá? Então, é E1 de t paralelo a esse lado, vezes esse comprimento, que é W, tá? E eu estou circulando no sentido anti-horário. Quando eu voltar aqui, o meu E2 tangencial aqui, ele está com o sentido oposto. Então, vai ser a sua magnitude multiplicada por W, mas com o sinal trocado. E isso é igual ao lado direito da igualdade, que é zero, porque o fluxo é zero, já que a área tende a zero. Aqui está. A conclusão óbvia que se chega a partir daqui é que as componentes tangenciais do campo elétrico são iguais nos dois lados da fronteira, mesmo que os meios tenham propriedades diferentes, certo? É exatamente o que está escrito aqui. Quanto à densidade de fluxo elétrico, o vetor D, nós sabemos que D é igual a εe, portanto, eu tenho que E1 de t é a mesma coisa que D1 de t dividido por ε1, no lado de cima da fronteira. D2 de t dividido por ε2 é o E2 de t, no lado de baixo da fronteira. Então, o que eu concluo? As componentes tangenciais do campo elétrico são iguais. Já as componentes tangenciais da densidade de fluxo elétrico, ou indução elétrica, vão ser diferentes se os meios tiverem permissividades diferentes, ε1 diferente de ε2. Se um dos meios for um condutor perfeito, por exemplo, aqui o meio 2 é um condutor perfeito, bom, a gente sabe que dentro de um condutor perfeito o campo elétrico é sempre nulo, tá? Consequentemente, o campo elétrico aqui é zero, tanto componente normal quanto tangencial. Se o campo elétrico no meio 2 tangencial é zero, consequentemente, como a componente tangencial de E nos dois lados é igual, então no lado 1 também é igual a zero. O que significa isso? Significa dizer que o campo elétrico tangencial na interface entre um dielétrico e um condutor perfeito
é sempre nulo. E a consequência disso é que, como o campo elétrico não tem componente tangencial, só pode ter componente normal. Então, o campo elétrico é sempre perpendicular a um condutor perfeito, já que não tem componente tangencial, tá certo? Essa é a condição de contorno, condição de fronteira mais utilizada em eletromagnetismo e vale tanto em corrente contínua como em qualquer frequência, ondas eletromagnéticas, etc. Bem, falamos do campo elétrico, passemos à densidade de fluxo magnético, ao campo B. Então aqui de novo eu tenho a geometria, meio 1, meio 2, campo B1 no lado do meio 1, campo B2 no lado do meio 2, e aqui eu coloquei um cilindro azul, certo? Esse cilindro ele vai ser utilizado para aplicar a lei de Gauss do magnetismo. A lei de Gauss do magnetismo diz que o fluxo total através dessa superfície, fluxo magnético, através dessa superfície fechada é igual a zero, certo? Eu vou fazer ΔY tender a zero. Não a área da base, que eu chamei aqui de S, não vou fazer, é pequena, mas não é exatamente igual a zero, mas o ΔY vai ser igual a zero. Quando ΔY tende a zero, a área da superfície lateral do cilindro tende a zero, certo? O fluxo através dessa superfície lateral também tende a zero. Então, eu só vou ter o fluxo no topo, nessa superfície de topo, e na base. Então, quanto vale o fluxo na superfície de topo? Obviamente, somente componente normal que influencia, componente tangencial não atravessa esse topo, logo não tem fluxo. Então, e aqui, mais uma vez, a nossa consideração que a gente já tinha feito há bastante tempo. Linha de campo entrando corresponde a fluxo negativo, linha de campo saindo corresponde a fluxo positivo, ou o vetor normal é sempre saindo. Então, aqui eu tenho a contribuição de B1N, é negativa porque está entrando, e aqui a contribuição de B2N é positiva porque está saindo. E na superfície lateral, como ΔY tende a zero, é zero. Certo? Daqui como S igual a S, eu tenho que B1N igual a B2N, então a conclusão é que as componentes normais do campo B são iguais nos dois lados da fronteira. E quanto ao campo H, campo magnético? Bom, a gente sabe que B é igual a μ vezes H, então aqui vai ser, o lado esquerdo da igualdade é μ1 vezes H1, normal, e o lado direito é μ2 vezes H2. Então eu concluo que as componentes normais do campo H serão diferentes se os meios tiverem permeabilidades diferentes, certo? Vamos ver para o campo magnético. Vamos colocar um detalhe adicional aqui. Então, de novo, a mesma geometria. Eu tenho aqui o meu percurso, onde eu vou aplicar a lei de Ampère, certo? Eu estou considerando também, nesse caso, uma folha de corrente, representada pela letra K, é um campo vetorial, é uma folha de corrente, como se fosse uma densidade de corrente que vale apenas aqui na superfície. Então, chamada de uma folha de corrente, ela flui somente na interface entre os dois meios, ela é infinitamente fina. E ela é dada, então, esse K, a magnitude é dada em ampere por metro, tá? É uma densidade superficial de corrente. Certo? Bom, aplicando a lei de Ampère-Maxwell nesse retângulo, eu tenho aqui a expressão da Ampère-Maxwell, eu vou fazer o ΔY tender a zero. Quando eu faço o ΔY tender a zero, primeiro, o fluxo elétrico através dessa área tende a zero, então esse segundo termo é desprezível, e as contribuições nos lados verticais também tendem a zero. Aqui está. Então a circulação, por exemplo, partindo desse ponto, eu tenho H1 tangencial vezes esse comprimento, que é W, no sentido, eu estou circulando no sentido anti-horário, e o meu campo tangencial no meio 1 está no mesmo sentido aqui, né? Então é positivo, H1 tangencial vezes W, aqui é desprezível, aqui eu estou indo no sentido oposto, o meu DL está indo para a direita, o meu campo está para a esquerda, então aqui aparece um menos. Isso é igual à corrente de condução dentro do percurso. A corrente de deslocamento é zero, já que o fluxo é zero, que a área tende a zero. Quanto vale a corrente de condução? Dentro, a corrente englobada é a densidade K em ampere por metro vezes o número de metros. O número de metros é W, é a largura.
aqui está, certo? Essa é a corrente englobada. Simplifico tudo, chego à conclusão então que essa equação é válida. Ela me diz então que esta folha de corrente fluindo na superfície, na interface entre os dois materiais, ela causa uma descontinuidade nas componentes tangenciais do campo magnético nos dois lados da fronteira. Será que existe essa folha de corrente? Pode existir, por exemplo, quando uma onda eletromagnética incide numa parede metálica, ela induz correntes nessa parede metálica, então ela faz com que apareça K. Tá? Uma antena funciona justamente por isso. Uma antena incide sobre um condutor, aparecem correntes superficiais na antena. Isso causa descontinuidade nas componentes tangenciais do campo magnético, tá certo? Mas se forem dois dielétricos, por exemplo, não tem folha de corrente. Então é um caso bastante comum quando a folha de corrente K é igual a zero. Aqui é a expressão geral. Quando K é igual a zero, eu concluo então que as componentes tangenciais são iguais do campo magnético nos dois lados da fronteira, tá certo? Então, se eu tenho dois dielétricos, por exemplo, sem folha de corrente, eu tenho conservação das componentes tangenciais do campo magnético. Como a gente já tinha visto, tem também conservação das componentes tangenciais do campo elétrico. Os campos E e H têm continuidade de suas componentes tangenciais, certo? E quanto ao fluxo magnético, ou densidade do fluxo magnético, B, o campo B, tá? B é igual a μH. Então, partindo dessa expressão, o que é isso? Isso daqui é B tangencial no meio 1 dividido pela permeabilidade no meio 1, é o lado esquerdo. O que é esse H2T? É o B nesse lado, tangencial, dividido pela permeabilidade no meio 2. Eu concluo, então, que as componentes tangenciais do campo B serão diferentes se os meios tiverem permeabilidades diferentes. Somente as componentes tangenciais de campo elétrico e magnético se conservam. Do B, a gente vai ver depois, do D não se conservam. Tá? Então, passemos aqui por último para a densidade de fluxo elétrico, o vetor D. Mais uma vez aqui a configuração e já coloquei uma superfície gaussiana aqui. Tá? E eu estou considerando nesse caso a possibilidade de haver uma distribuição superficial de cargas na interface entre os dois meios. Essa densidade superficial de carga, ρS, é dada em Coulomb por metro quadrado, tá certo? Bom, vou fazer mais uma vez o ΔY tender a zero e aplicar a lei de Gauss, né? Então, fazendo o ΔY tender a zero, a superfície lateral tende a zero, então o fluxo através da superfície lateral tende a zero, e eu tenho aqui que, então, só vou considerar o fluxo através da superfície de topo, com a área A, e da superfície da base inferior, com a área S, com a área S. Tá? Como essa linha aqui está entrando, ela é negativa. Ou dito de outra maneira, que o vetor dA está para cima, sempre saindo por definição, por convenção, e o D1N está entrando. Então, aqui o produto escalar tem um sinal negativo. Tá? E na base de baixo, tá? Os dois estão saindo, então aqui aparece positivo. E o lado direito da igualdade é a carga total contida dentro da superfície gaussiana. Quanto é a carga total? A carga total é a densidade de carga ρS, em Coulomb por metro quadrado, vezes a quantidade de metros quadrados aqui dessa seção transversal, que vale S. Simplificando os S, eu chego à conclusão que a expressão é dada dessa maneira, ou seja, a distribuição superficial de carga causa uma descontinuidade nas componentes normais do vetor densidade de fluxo elétrico nos dois lados da fronteira. Mas é bastante comum dois dielétricos, por exemplo, sem cargas livres. Tá? ρS igual a zero. Se ρS é igual a zero, não tem carga livre, então eu tenho continuidade das componentes normais de D. Então, neste caso, as componentes normais de densidade de fluxo elétrico são iguais nos dois lados da fronteira. E quanto ao campo elétrico? Bom, εE, então aqui seria E2 normal vezes ε2, aqui seria E1 normal vezes ε1, então eu concluo que as componentes normais do campo elétrico serão diferentes se os meios tiverem permissividades diferentes. Esquecendo as folha de corrente e densidade superficial de carga na interface, eu posso concluir que
Os campos E e H têm continuidade tangencial e só tangencial. Os campos D e B têm continuidade normal e só normal. Tá certo? Vamos ilustrar com um exercício. Então, seja a interface entre o ar, aqui, εr, o ar aqui tem uma permissividade igual do espaço livre, vale 1, e um dielétrico perfeito, cuja permissividade relativa é 4 vezes a do espaço livre. Tá? Então, está aqui. Então, esse material aqui tem um ε0, esse tem 4 ε0. Não tem cargas livres na interface. Se esse ângulo θ1 vale 30 graus, quanto vale o ângulo θ2, devido a essa refração dos campos? Bem, então a gente já sabe que componente tangencial dos campos do campo elétrico é igual nos dois lados da fronteira. E a gente sabe que o componente normal de D é igual nos dois lados da fronteira, certo? A partir dessa segunda expressão aqui, o que é D1N? D1N é ε1 vezes E1N, é a mesma coisa no lado direito. Tá? Daqui eu posso escrever que E2N sobre E1N é igual a ε1 sobre ε2. Então, as componentes tangenciais do campo elétrico se conservam, as componentes normais não, já que as permissividades são diferentes. Tá certo? Bom, o que é tangente de θ1? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto é E1t, magnitude, tamanho. E cateto adjacente é E1n. E o θ2, cateto oposto, E2t dividido pelo cateto adjacente, E2n. Aqui está. Dessas duas expressões, eu posso escrever assim, ó, tangente de θ1 dividido por tangente de θ2, então é o produto disso pelo inverso disso. Dividir é multiplicar pelo inverso. Aqui está. Mas sabe-se que E1t igual a E2t, continuidade tangencial do campo elétrico. Então, E1t igual a E2t. Isso simplifica, tá? E eu sei que E2n sobre E1n, que foi o que sobrou, é igual a ε1 sobre ε2. Aqui está. Então, eu obtive uma relação entre a tangente dos ângulos que depende das permissividades dos dois meios, tá certo? O que é ε1? É o ε relativo desse meio vezes o ε0, o ε2 é o ε relativo desse meio vezes o ε0, simplifico o ε0, eu tenho então que a relação entre as tangentes dos ângulos depende da relação entre as permissividades relativas. Como eu tenho θ1, foi dado no enunciado e eu quero θ2, então eu vou utilizar essa expressão. Então, tangente de θ2 é εr2, que é 4, foi dado no enunciado, dividido por εr1, o meio é ar, então vale 1, vezes a tangente de θ1. Tangente de θ1 foi dada, é 30 graus. Aqui está, pegando uma calculadora, 4 vezes tangente de 30 graus vale 2,31. Qual é o ângulo cuja tangente vale 2,31? Tá? É o arco tangente de 2,31 e esse ângulo vale 66,6 graus. Então, eu calculei. Eu vi que aqui θ1 vale 30, aqui vale 66,6. Houve alteração da direção, também da magnitude, houve a refração do campo elétrico. Tá certo? Eu poderia ilustrar aqui com um exemplo. Ó. Aqui eu tenho o que acontece com as linhas de campo elétrico no ar, em branco, e num dielétrico com εr igual a 5. Essa figura foi feita utilizando um programa de cálculo de campos, um método numérico. Tá certo? Então, aqui tem esse material, a gente verifica, então, a curvatura das linhas de campo elétrico especificamente. Como esse material em amarelo tem uma permissividade 5 vezes maior, ele permite mais facilmente a passagem de fluxo elétrico. Por isso que aqui eu tenho uma densidade maior de linhas de campo elétrico do que se tem no ar. Tá certo? Similarmente, eu posso ter aqui a refração do campo magnético. Nesse caso, eu tenho o campo magnético no ar, em branco, e no material ferromagnético, por exemplo, ferro, aço, tá? Cuja permeabilidade, nesse caso, é 1000 vezes a do ar. Então, a gente observa que como a permeabilidade é 1000 vezes maior do que a do ar, as linhas de campo não querem passar pelo ar, elas vão passar pelo caminho mais fácil, que é justamente esse material ferromagnético. E aqui, ó, eu tenho uma refração bastante forte. As linhas de campo magnético no ar são praticamente perpendiculares a esse material ferromagnético que tem um μr bastante elevado. Quanto maior o μr, mais perpendicular são essas linhas. E aqui a densidade de fluxo é muito maior do que no ar,
porque a permeabilidade ele permite uma passagem, é mais poroso a passagem de linhas de campo magnético do que o ar, tá certo? Então a gente termina aqui a parte de condições de fronteira, refração dos campos. Na próxima aula vamos falar nos potenciais, tanto potencial escalar quanto potencial vetorial. Tá bom, pessoal? Até lá então!